Agora, sobre o Supremo, algumas coisas aconteceram que não é nem a decisão em si que eu acho mais importante. É só tentar reafirmar para algumas pessoas que ainda não entendem que não se trata de quantos views a pessoa tem, sabe? Quantos likes, quantos compartilhamentos. O que importa é a autoridade e poder que alguns grupos possuem. Eu não estou falando da STF, estou falando da imprensa. Por quê? Vejam só. Ontem a Rosa Weber suspendeu pagamentos do orçamento secreto. Já começa aí, né? Errado. Ela suspendeu o pagamento de emendas parlamentares. A imprensa chama de orçamento secreto para tentar colocar como se fosse algo criminoso, algo tenebroso. Mas o que eu quero dar destaque aqui é o seguinte, ó, o Wesley Galzo, jornalista do Estadão, ele fala jornalismo de impacto. Eu achava que jornalismo era para ser de fatos. As investigações do Estadão sempre foram... As investigações do Estadão foram o estopim para que partidos provocassem o Supremo contra a farra do tratoraço. Rosa Weber suspende pagamentos do orçamento secreto. Depois que eles soltaram a matéria no Estadão, os partidos de esquerda, com base na matéria, pediram para o STF derrubar, com base em uma matéria. A Anitta diz, ó, lembra quando a gente fala que os políticos usam a imprensa para criar narrativas e a partir disso justificarem os atos no judiciário, já que sabem que a opinião pública já foi manipulada, orçamento secreto, PEC da vingança, PEC do calote, tem que manipular a opinião pública. Pois é, o jornalista do Estadão está se gabando disso. Não só ele, também a Vera Magalhães, ó. Quando o nosso trabalho gera resultados ou ajuda a suscitar discussões relevantes, é um dia em que nos sentimos recompensados. Em frente, apurando, analisando, provocando, indo a fundo nas questões, remando contra a maré. Jornalismo, eu amo o que eu faço. Eu não sei se... não vou nem comentar. Eu só vou comentar, na verdade, com uma manchete do jornal o Globo. Um jornal que odeia o presidente da República, com a opinião de um cara que também odeia o presidente da República. O vice-presidente da Câmara, o Marcelo Ramos. Sobre a decisão, ele fala o seguinte: vice da Câmara diz que suspensão de emendas de relator fere autonomia dos poderes. Ele não está falando que cadê ele não falou suspensão do orçamento secreto. Não. Suspensão de emendas de relator. Dando o nome correto aos bois. Fere autonomia dos poderes. Até este cara que odeia o governo, opositor, apoiador do Lula, não consegue concordar com o ocorrido. Mas para a imprensa não. Para a imprensa o importante é tentar desgastar o governo. É o agigantamento do judiciário brasileiro, que está precisando meio que de alguns freios, né? Como você pode ver aqui, ó, o Ministério Público do Trabalho recomenda exigir o comprovante no ambiente de trabalho. O MPT considera que o ambiente de trabalho possibilita contato de trabalhadores e agentes causadores de doenças, blá blá blá. Aí a Anitta pergunta, né? O MPT tem diploma de infectologia para fazer esse tipo de recomendação, parecer? Tem diploma, sabe? Estudou essa área. Eu pensava que só que sabia de tudo era jornalista. Aí você vê isso aqui também, ó. Desembargadora do Amazonas, acusada de vender sentenças, é aposentada com R$35 mil por mês. Aposentada compulsoriamente, né? Sem ela querer. Que baita punição, hein? Que baita punição. Imagina, você tá trabalhando, aí você está sendo acusada de vender sentenças, e aí julga que meio que é relativamente procedente, você tem que ser punido, e sua punição é se aposentar e ganhar R$35 mil. Que vida triste, viu? Que vida triste. E aqui a gente reflete, né? Será que o Ministério Público não merece ganhar alguns freios? Será que era realmente a PEC da vingança, como estavam falando? Ou só era uma PEC para tentar colocar alguns freios nessa galera? Que tá muito solta. E aí, olha só, colocar freios. O PT precisa receber também alguns freios. O pessoal tá pensando
pensando grande. Eles realmente assim estão planejando mexer na espinha dorsal do Brasil e implantar o comunismo de vez. Não é assim avançar com pautas da esquerda, não. Comunismo nu e cru, assim, Karl Marx, sabe, vermelho, foice e martelo. Pela estatização dos bancos e fim da autonomia do Banco Central. O cara vai estatizar os bancos. Não, quem controla o dinheiro agora é a gente, é o Estado. Todo o dinheiro vai passar pelo Estado. O Estado é dono de todos os bancos. Você é o único dono. O dono é o Estado. Qualquer orçamento que você precisar é para o Estado. Se você for inimigo do Estado, você não tem direito a nada, nem ter conta no banco. É capaz de ser perseguido. Rui Falcão, deputado federal pelo PT, numa entrevista dada ao jornalista Breno Altman, deu declarações que arrepiaram a Faria Lima. Não deveria arrepiar o Brasil, qualquer ser humano com 5 neurônios. Disse, por exemplo, ser a favor da estatização do sistema financeiro, embora admita que este tema não será proposto pelo partido na campanha de 2022. Não precisa botar na campanha, né? É só colocar em prática depois de uma possível vitória. Afirmou também que é a favor de um referendo revogatório para acabar com a recém-alcançada autonomia do Banco Central. A gente vai comandar tudo. O que seria estatização do sistema financeiro? O governo vai controlar todo o sistema financeiro do país? Muito preocupante, ainda mais vindo do PT, né? Vindo do PT. Hoje o sistema, assim, o mercado financeiro já é bastante impactado pelas ações lá do passado do seu Carlos Gabas, em frente à Previc, estipulou algumas regras para fundos de pensão, algumas operações para os... Ih, rapaz, complicado. Imagina o PT. Mas tem gente que trabalha dia sim, dia também, para colocar o Lulinha lá, né? A imprensa mesmo é um desses grupos.